Olha só, vamos mergulhar numa ideia aqui. E se uma das histórias mais antigas que a gente conhece, aquela do Jardim do Éden, não for sobre o passado, mas sobre o agora? E se, na verdade, ela for um mapa? Pois é, essa é a pergunta que pode mudar tudo. A ideia aqui é, vamos deixar de lado por um momento aquele conceito de culpa, de castigo, sabe? Para a gente poder explorar uma perspectiva, nossa, radicalmente diferente. Exatamente isso. A premissa de toda essa análise é que o Éden não é um lugar físico que se perdeu no tempo, não. É um território simbólico que cada um de nós habita aqui dentro. Pensa nele como um manual de instruções para a nossa própria consciência. Então, bora lá. Vamos começar a mapear esse jardim. E olha, a ideia não é mapear para controlar, viu? É para reconhecer. Reconhecer os caminhos, as armadilhas e, o mais importante de tudo, as possibilidades que existem lá dentro. Esse é o nosso ponto de partida. O jardim é o nosso campo de experiência consciente. Pensa bem, cada pensamento, cada sentimento, tudo, absolutamente tudo, acontece nesse espaço interno. É onde a nossa mente, a nossa alma e o nosso corpo estão ali, interagindo o tempo todo. Ok. E quem é que vive nesse jardim? A gente tem dois personagens centrais que, na verdade, são partes de nós mesmos. Vamos entender direitinho qual é o papel de cada um deles. Olha, essa distinção aqui é fundamental. Pensa assim, Adão é a presença, sabe? Aquele observador consciente, o eixo que toma a decisão. Já a Eva é a alma sensível, a parte de nós que sente, que explora, que é curiosa. E o ponto-chave é, um não é melhor ou superior ao outro, de jeito nenhum. Eles são parceiros num diálogo que deveria ser constante. Mas, e quando esse diálogo falha? O que acontece quando Adão, a nossa consciência, simplesmente ignora o que Eva, a nossa alma, está sentindo? O resultado a gente conhece bem. É o conflito interno. Ansiedade, irritação sem motivo. Sabe, a Eva não desaparece não. Ela só desce para o inconsciente. E aí ela volta como sintoma. É nesse momento que a vida perde o jardim e o que sobra só um labirinto. Então, o ponto crucial é esse, gente. Consciência não é reprimir o que se sente. É parceria. O ato mais racional, mais inteligente que existe é escutar a alma antes de agir. Pensa comigo. Sem essa escuta, não existe escolha de verdade. O que existe é só reação. E quem vive reagindo, vive repetindo padrões. Agora quem escuta, esse sim, transforma. Com essa ideia bem clara, a gente pode agora reinterpretar a famosa queda. E se ela não for uma falha moral? E se for, na verdade, um processo puramente mecânico, de desconexão interna? É aqui que está a chave da questão. O problema nunca foi experimentar o fruto. A experiência em si não é o erro. O problema acontece quando essa experiência rola sem presença, sem aquele diálogo interno, sabe? Sem a consciência ali, atenta, ouvindo o que a alma está sentindo. Vamos quebrar isso num passo a passo, para ficar bem claro. Primeiro, vem a serpente. Ela é a curiosidade, que sugere uma experiência nova. Beleza. Segundo, a Eva, a nossa alma, vai lá, sente, explora. Mas o ponto crítico, o momento decisivo, é o terceiro passo. Se Adão, a consciência, está ausente, está desconectado, a experiência não é integrada. E é exatamente aí que o conflito interno nasce. E tudo isso nos leva a uma lei fundamental, uma lei que governa esse nosso jardim interno. E, de novo, não é uma lei moral, de certo e errado. É uma lei puramente mecânica. Essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente a mecânica do que a gente chama de lei do retorno. Pensa bem, antes de projetar qualquer coisa para o mundo lá fora, é preciso primeiro gerar aquele estado aqui dentro. A nossa alma não faz distinção entre eu quero isso para mim ou eu quero isso para o outro. Ela não entende essa direção. Ela só sente. A lógica é bem direta. Para desejar o mal para alguém, uma pessoa precisa primeiro sentir esse mal dentro de si. Para desejar o bem, a mesma coisa. É preciso primeiro sentir o bem. O universo, então, não está devolvendo isso como um castigo ou uma recompensa. É pura coerência. O retorno é simplesmente um espelho do estado vibracional que foi gerado internamente. E com isso a gente chega na lei maior por trás de tudo isso. E olha, não estamos falando de pensamento positivo, de ficar repetindo frases. Não é isso. Estamos falando do estado de ser. A nossa vibração é o conjunto de tudo. Emoção, percepção, intenção. E o jardim, esse nosso mundo interno, ele não responde ao que a gente fala, ao nosso discurso.
Ele responde à vibração da nossa alma. Ok, então. A gente já entendeu o problema, a mecânica por trás dele. A grande questão agora é, beleza, mas e como é que se restaura essa harmonia? Como é que se volta para esse estado de equilíbrio interno? E a resposta, olha, é surpreendentemente prática. Não é sobre um evento místico, uma iluminação que vai cair do céu, nada disso. É sobre uma prática diária. Pequenas ações, mas consistentes. É um trabalho de regulação, de perceber, opa, sair do meu centro e simplesmente voltar. Sem drama, sem culpa, apenas voltar. Quantas vezes forem necessárias. E aqui estão algumas dicas práticas para isso. É tudo sobre manter essa conexão entre Adão e Eva no dia a dia, sentir antes de agir, agir sem negar o que se sente. É sobre viver a experiência sem se transformar nela. É usar o fruto como uma passagem, entende? E não como uma morada permanente. E aquela famosa espada flamejante na entrada do Éden. E se a gente pensar nela não como um castigo para manter todo mundo do lado de fora, mas como uma proteção. Pensa assim, a espada guarda a árvore da vida não porque a vida é proibida, mas porque para acessar estados de consciência mais elevados é preciso maturidade para conseguir sustentar essa energia. Acessar isso tudo sem preparo não liberta, sabe? Pelo contrário, desorganiza. E tudo isso que a gente conversou nos leva à conclusão talvez mais poderosa de toda essa análise. O ponto central de tudo. O jardim não é um lugar que se encontra. Ele é acessado, é um estado de ser, um estado interno, de presença, de diálogo, que está disponível, agora mesmo, neste exato momento. E essa, gente, é talvez a releitura mais libertadora de todas. A história não é sobre uma expulsão, é sobre um afastamento do nosso próprio centro, do nosso próprio eixo. E a beleza disso é que, toda vez que se volta para esse centro, o Éden se revela de novo, mostrando que, na verdade, ele sempre esteve lá, só esperando. E aí a gente termina com essa pergunta final, que transforma essa metáfora toda numa ferramenta pessoal e imediata. A questão deixa de ser sobre um mito antigo e passa a ser sobre a nossa responsabilidade consciente, a cada momento. Então a pergunta que fica é, se o jardim responde ao nosso estado interno, o que está sendo cultivado hoje, agora mesmo, nesse jardim?